mídia atualizada, que nem a IBI.
Coitado, que pena mesmo, né? Fazer o quê, né? Esse é um só dele.
dentro de 1 minuto e 31 segundos, a gente vai começar. Então vamos se acomodando, por favor. A gente vai ter a transmissão ao vivo dessa última parte, tá? Então eu vou pedir ao pessoal da equipe de apoio que solicite aos nossos irmãos que estão nos corredores, no café, para que vão entrando, se acomodando, tá? Pastor Juliano, o senhor está bem envolvido, Pastor Juliano, mas eu estou precisando do senhor. O senhor vai chamar o pessoal, né? A nossa equipe de apoio, certo? Todo mundo que está no café, nos corredores. Dentro de 35 segundos começamos, pessoal. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos estar em pé na presença do nosso Deus. Estamos começando a última sessão da manhã desse domingo, a sessão de encerramento da nossa 45ª convenção. Um momento de alegria, de celebração, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez desde sexta-feira e está continuando a fazer nessa manhã e findará agora nessa segunda parte. Então somos muito, muito gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, e esse momento especificamente é um momento de grande celebração, porque novos obreiros estão sendo dados à nossa igreja no Rio Grande do Sul. Podemos dizer amém por isso? E nós temos sido abençoados de todas as formas. Temos sido abençoados com o cuidado de nossa convenção, temos sido abençoados com as orientações do nosso mundo jurídico. Ontem à tarde, na palestra aos pastores, que depois vai reverberar junto aos demais obreiros da igreja, tivemos 1h40 com os nossos advogados, nos trazendo orientações importantíssimas sobre as nossas falas públicas, sobre a nossa pregação, nos trazendo muita tranquilidade e nos orientando demais. Então isso vai reverberar entre os pastores. E antes de nós orarmos, nós ainda estamos com 3 exemplares do livro Direito Religioso, 4ª edição, apenas 3, e eu peço que você, 3 pessoas, passem ali, porque muito do que nós ouvimos ontem, está aqui neste livro também. É uma bênção e vai ajudar muito o nosso dia a dia pastoral. Podemos dizer amém? Amém. Quero de novo dar as boas-vindas a você. É uma alegria enorme para a nossa convenção ter você aqui. Bênção de Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, grande é o Senhor, grandes são as suas obras, impressionante é o nosso Deus, um Deus que pode absolutamente todas as coisas, um Deus para quem não existe absolutamente nada difícil demais. O sentimento que temos, e não poderia ser outro, é de gratidão, enorme, profunda, plena, a esse Deus que tem feito tantas coisas, a Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Gratidão pela vida de homens e mulheres abnegados, fiéis, dedicados na tua obra e no teu reino, comprometidos contigo e com a denominação. Obrigado por todos que subiram a Gramado, obrigado pelos que não puderam subir. Senhor, que a tua bênção continue sobre nós. Consagramos, Senhor, de novo a ti esse auditório, e para fecharmos a nossa convenção, esse momento incrível, Senhor,
que a tua presença seja viva e seja real, e que o teu nome seja poderosamente glorificado. Nos humilhamos diante de ti, como igreja no Rio Grande do Sul, para dizer que sem o Senhor não somos nada, nada podemos fazer, e que estamos sim, inteiramente submissos ao teu dirigir, ao teu falar. Oramos, Pai, para que esse momento seja muito abençoado, em nome de Jesus. Diga bem forte amém. Com alegria no nosso coração, a gente recebe o nosso mestre de cerimônias, pastor Edgar Radeski. Bom dia a todos os irmãos, a toda a igreja. Lembramos que é um momento para celebração, exaltarmos a Deus por aquilo que viveremos. É com grande alegria e satisfação que a diretoria da Convensul, bem como todos os pastores e obreiros no estado do Rio Grande do Sul, vivenciam neste momento o crescimento da igreja, o avanço da obra de Deus, com mais um grupo de obreiros que atendem ao chamado do Senhor Jesus. Percebemos claramente que a Igreja Brasil para Cristo está cada vez mais fortalecida, edificada na palavra e obediente à voz de Jesus. Prezados pastores e obreiros do Rio Grande do Sul, nesta manhã, o que acontece nesse lugar são mais alguns sinais de que Deus está conosco e que o melhor está por vir. Leiamos agora no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 9. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos conhecer agora, através do telão, as pessoas que serão consagradas e recebidas nessa manhã. Podem tomar assento. Procederemos agora à entrada dos oficiais e pastores que serão consagrados. Entrará acompanhado de sua respectiva esposa. Ao pastorado, Reni de Lima da Silva, acompanhado de sua esposa Lisiane Rodrigues Bernardo da Silva, da cidade de Três Passos, apresentado pelo pastor Eliseu da Silva.
Pedimos que não haja manifestação do público para que possamos acompanhar a entrada de todos. Ao pastorado, Laudionir da Silva Gomes, acompanhado de sua esposa Patrícia dos Santos Paz, da cidade de Cachoeirinha, apresentado pelo pastor Jonas Hilário. Para recebimento na convenção como pastor, Antônio José Batista da Silva, acompanhado de sua esposa Francisca Barros da Silva, da cidade de Cachoeirinha, apresentado pelo pastor Jonas Hilário. Washington Jefferson Bittencourt, acompanhado de sua esposa Tânia Regina Correia Bittencourt, da cidade de Gravataí, apresentado pelo pastor Jonas Hilário. Para serem consagrados a oficiais da denominação na função de presbíteros, Wainer da Silva Flores, acompanhado de sua esposa Thaís dos Santos Flores, da cidade de São Lourenço, apresentados pelo pastor Ronaldo da Costa Ribeiro. Tarcísio Echevenguá Vieira, acompanhado de sua esposa Esmeralda Catiana de Ávila Cruz Vieira, da cidade de Cerrito, apresentado pelo pastor Adair Peixoto. Wagner de Souza Xavier, acompanhado de sua esposa Veridiana Machado Brum Xavier, da cidade de Tavares, apresentado pelo pastor Juliano de Abreu. Leandro Rafael Bastos Pereira, acompanhado de sua esposa Cristian Fabiana Soares Pereira, da cidade de Uruguaiana, apresentado pelo pastor Paulo Rodrigo Ferreira. Maurício Xavier Fernandes Bandas, acompanhado de sua esposa Luciane Cristina Prade Bandas, da cidade de Porto Alegre, apresentado pelo pastor Olavo Nunes Neto. Claudionor Amorim dos Santos, acompanhado de sua esposa Cristiane Alcaria Medeiros dos Santos, da cidade de Porto Alegre, apresentado pelo pastor Olavo Nunes Neto. Claudemir João Rosseto, acompanhado de sua esposa Tânia Salete Crestani Rosseto, da cidade de Erechim, apresentado pelo pastor Edgar Radeski. Gerson Castro Pereira, acompanhado de sua esposa Ciane Coelho Zabalvetia, da cidade de Erechim, apresentado pelo pastor Edgar Radeski. Sérgio Luiz Barbosa Mioto, acompanhado de sua esposa Mayra Ernestina Miquelin Mioto, da cidade de Erechim, apresentado pelo pastor Edgar Radeski. Elias Natalino Marins, acompanhado de sua esposa Fabiana Cristina Anhaia, da cidade de Caxias do Sul, apresentado pelo pastor Isaac Macedo dos Santos. Samuel de Oliveira, acompanhado de sua esposa Carina Soares da Silva, da cidade de Tramandaí, apresentado pelo pastor Luiz Salésio de Oliveira. Joel Supancho, acompanhado de sua esposa Claci Terezinha Sanders Panho, da cidade de Novo Hamburgo, apresentado pelo pastor Marcos Maciel da Rosa. Podemos glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, bendizer o nome do Cristo vivo, por todos obreiros que estão diante da congregação para procederem este ato tão maravilhoso. Pastores que os consagrarão, por gentileza, aos seus lugares. Celebrando ao Deus vivo, em pé, vamos cantar: Desperta, Brasil! Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar,
os olhos para um tempo de oração. Poderoso e soberano Deus, através de Jesus, glorificamos o teu santo nome por teres chamado essa multidão de pastores e obreiros para anunciarmos as boas novas da salvação, para sermos luz em meio às trevas. A ti toda a honra, glória e louvor, também por estes que receberão a tua bênção através da imposição das mãos dos teus ministros. Te glorificamos pelo privilégio de sermos escolhidos para tão elevada missão, de servir a Igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, de podermos contribuir para a expansão do Evangelho. Por esse momento tão especial, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. Vamos acompanhar agora a entrada do óleo de unção. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo tem a alegria de, nessa manhã, reunir os seus membros para, em cerimônia solene, ordenar os novos oficiais e ministros da igreja. Todas as medidas em relação à ordenação foram tomadas, desde a apresentação do pastor local à superintendência regional, esta, por sua vez, a secretaria da convenção. O Conselho Superior de Pastores avaliou todos os candidatos, dando seu parecer favorável, pois cumpriram os requisitos expostos no artigo 52 do Estatuto Social da Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como demais normas. Sabemos que o Senhor Jesus, sobre cujos ombros está o principado, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido pelo Pai, deu dons aos homens e dotou a igreja com oficiais e ministros para reuni-la, apacentá-la e edificá-la. Ouçamos agora o compromisso dos ministros. Barbosa Mioto, Maurício Xavier Fernandes Bandas, Valdemir João Rosseto, Gerson Castro Pereira, juntamente com meus irmãos, nesse dia tão especial, em que estaremos recebendo a ordenação a ministros do Evangelho, queremos, com muito temor e tremor, declarar: cremos que as Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, são
Escrituras, declaramos que, através da pregação do Evangelho e do nosso exemplo de vida, trabalhamos movidos pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória. Prometemos sujeitar-nos aos nossos irmãos, manter zelosa e fiel as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja, seja qual for a oposição ou perseguição que contra nós se levantar. Comprometemos-nos com as nossas lideranças e a Igreja do Senhor, por quem iremos trabalhar fielmente. Glorificamos a Deus por esse comprometimento de cada um dos nossos irmãos. Convidamos agora o pastor Roberto Machado, que estará transmitindo uma palavra de Deus, uma mensagem a esses queridos irmãos que nesta manhã estão sendo ordenados oficialmente ao ministério. Novamente, cumprimento a todos com a paz do Senhor e especialmente aos nossos novos pastores e novos oficiais da Igreja O Brasil para Cristo no Rio Grande do Sul. Falava um dia desses a alguns irmãos, os muitos anos que, pela misericórdia de Deus, fui levado ao pastorado, e já sou pastor de uma única congregação há 34 anos, e lembro-me do início. Não tínhamos uma solenidade tal como essa que estamos tendo hoje nessa manhã. As coisas já haviam começado, mas ainda precisávamos melhorar, como hoje ainda precisamos melhorar. Mas digo a todos os senhores e a todas as senhoras que esse é um momento extremamente honroso demais, muito honroso para cada um dos senhores e das senhoras. Primeiro, serem levados ao santo ministério, alguns como pastores, outros tantos como oficiais. Segundo, por pertencerem a uma denominação séria, composta por homens sérios, por líderes sérios, por homens dignos. Ontem pela manhã, tivemos a alegria de ter 2 deles aqui na nossa frente, um passando a palavra para que o outro nos ministrasse, e além deles outros tantos na nossa convenção e no nosso país. Então, ser um presbítero, um oficial da Igreja O Brasil para Cristo, é algo nobre. Vejam dessa forma, vejam dessa maneira. Ser pastor da Igreja O Brasil para Cristo é uma honra muito grande. Vocês poder ser pares de homens que estão há anos militando, serem pares de mulheres que estão há anos pagando preço para que tenhamos igrejas sadias, sólidas, centradas nas Escrituras. Então vejam esse momento como um momento de honra, um momento importantíssimo, que marca, como diz o nosso presidente, de forma indelével a vida de cada um dos senhores e de cada uma das senhoras. Todos os senhores e todas as senhoras passaram por várias etapas, desde o momento que foram chamados para serem obreiros, passaram pelo diaconato, estão chegando ao presbitério e o pastorado. Foram momentos importantes nessa vida de crescimento, como a palavra de Deus nos ordena, nos orienta. Mas eu quero dizer a vocês uma palavra que eu sempre passo. No mundo secular,
quando a gente é promovido, e nunca esqueçam isso, a gente cresce. Você é promovido a uma gerência, você cresce. Você passa a ocupar uma diretoria de uma empresa, você cresce. Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, quando a gente é promovido, a gente desce os degraus, porque a gente é promovido para servir, a gente é promovido para tomar bacia e toalha. Lembrem-se do ocorrido com Jesus e os discípulos. Tinham eles esquecido de contratar o escravo pagão, a escala menor na hierarquia social judaica. Quem iria lavar os pés dos comensais naquele dia? Nenhum dos discípulos queria fazê-lo. E quem o fez? O maior de todos. Jesus tomou bacia e toalha, porque ele entendia que ele era o servidor, o servo de todos. Uma vez um pastor me contou uma experiência. Um ventilador do templo não estava ligado, e um presbítero recém tinha sido consagrado, e o pastor olha para o presbítero e diz: querido, o senhor vai lá e liga o ventilador. Ele disse: não, pastor, eu agora sou presbítero, o senhor peça para o diácono. Eu agora sou presbítero, o senhor chama o diácono para fazer isso. O reino de Deus é o oposto, gente. O presidente da convenção é servo de todos nós. Os diretores da convenção são servos de todos nós. Eu bato isso sempre com os meus líderes, com os meus liderados, com o pessoal do escritório. Quando a gente vem para uma convenção, eu digo: nós não viemos participar da convenção, a gente veio servir todo mundo. Quando acaba e a gente vai embora, é sentimento de missão cumprida, porque viemos servir. Os senhores e as senhoras não estão subindo nenhum degrau nessa manhã. Os senhores e as senhoras estão descendo o nível nessa manhã. Nunca esqueçam: bacia e toalha. Sirvam a igreja, sirvam os liderados, sirvam os líderes, sirvam. Esse é o nosso chamado. Fomos chamados para servir. Fecho essa fala, para não ficar só na minha fala, na minha palavra. Vou à Bíblia com os senhores e com as senhoras. 1 Timóteo capítulo 3, que é conhecido de todos vocês que estão sendo consagrados. Esse texto precisa estar na cabeça, e mais do que na cabeça, no coração de cada um dos senhores e das senhoras. Essa normalmente é uma pergunta que eu sempre faço ao presbítero e ao pastor. Eu leio esse texto e faço uma pergunta, e quero amorosamente fazê-la, lê-lo e fazê-la nessa manhã a cada um dos senhores e das senhoras. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Pergunto a cada um dos senhores e das senhoras: os senhores e as senhoras se enquadram? Amém. Que Deus abençoe e confirme o trabalho das mãos de vocês. Amém. Obrigado, pastor Edgar. Pedimos que o pastor Roberto Machado já comece a distribuir o óleo de unção nas mãos dos pastores que estarão ungindo, impondo as mãos. E convidamos agora o presidente da nossa convenção, pastor
João Manuel Machado. Ele estará conduzindo a oração no momento dessa consagração, e nós, como filhos de Deus, como igreja do Deus vivo, estaremos também juntamente adorando ao Senhor e abençoando a vida desses servos de Deus que nesta manhã estarão sendo consagrados ao Senhor. Amados, mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Por favor, vamos ficar todos em pé e vamos viver intensamente este momento singular na vida de nossos irmãos, que com suas presenças haverão de enriquecer o ministério de nossa igreja no estado do Rio Grande do Sul. Vamos estender as mãos. Os obreiros, por gentileza, podem dobrar os joelhos e vamos orar a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. A Deus toda a glória, pela grandeza deste momento, pela singularidade deste momento, pelo privilégio que todos nós estamos tendo na manhã de hoje, de testemunhar, de vivenciar o que está acontecendo neste salão de eventos. E a liderança do estado do Rio Grande do Sul, ou parte desta liderança, reunida neste lugar, neste momento, irmanamos os nossos sentimentos de fé, de amor, de esperança, de confiança e de dependência absoluta de Deus, e nos unimos num mesmo sentimento de clamor e de intercessão e de gratidão a Deus por estes novos ministros que foram levantados pela mão de Deus, pelo braço poderoso de Deus, e agora estão sendo consagrados oficialmente e solenemente na Assembleia de nossa Convenção. E a nossa primeira oração, uma oração de gratidão, de adoração, de reconhecimento à bondade de Deus, ao grande amor de Deus, à grande misericórdia do Senhor. E agora, Deus, nós apresentamos esses homens a Ti, ó Pai, e clamamos para que o Espírito de graça, o Espírito de sabedoria, possa verdadeiramente tomar suas mentes, seu coração, seus sentimentos, que o Espírito Santo venha dos quatro ventos sobre a vida destes homens, e o ministério destes homens seja um ministério próspero na terra, abençoado por Deus, que os passos destes homens sejam confirmados pelo Senhor, e que através destes homens, dezenas, centenas e milhares de almas sejam alcançados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, que através destes homens
enfermos sejam curados, endemoniados, possessos por espíritos de demônios sejam libertos no sagrado nome de Jesus. Que através desses homens vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, que através destes homens famílias sejam restauradas, fortalecidas e abençoadas pelo poder de Deus, que através destes homens a palavra seja confirmada aonde for pregada, com sinais, milagres e maravilhas, que através destes homens o nome do Senhor seja glorificado, que através destes homens o reino de Deus seja fortalecido e abençoado na terra, que através destes homens, as trevas sejam dissipadas e que estes homens possam resplandecer como astros no meio de uma geração incrédula e perversa. Nós intercedemos, clamamos e pela autoridade que nos é conferida pela santa palavra de Deus, abençoamos este novo grupo de servos, de ministros, de oficiais, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, mais forte amém. As palmas glorificam a Deus. Teu chamado jamais vou me calar. Teu chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos receber mais uma vez o nosso mestre de cerimônia para as finalizações deste momento tão singular, tão abençoado. Aleluia. Solicitamos que os cumprimentos fiquem para daqui a alguns minutos. A igreja pode tomar assento. Nós solicitamos agora que cada pastor, cada oficial possa se dirigir aqui para a mesa, para a assinatura do livro oficial. Enquanto isso, acontece a saída do óleo de unção. Amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, muitas aflições eu Glorificado é o nome do Senhor. enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia.
estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final desta cerimônia, onde estamos passando a palavra ao nosso presidente da convenção. E para isso eu peço que a igreja... E que nós possamos glorificar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, estamos chegando ao final de nossa convenção, profundamente agradecidos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia e por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou a vivermos aqui neste lugar desde sexta até o presente momento. Nossa palavra não pode ser outra senão esta: que Deus abençoe o retorno de todos nós aos nossos respectivos lares, às nossas respectivas cidades e à igreja a qual o Senhor nos concedeu para cuidarmos dela. Que Deus abençoe a volta de todos nós, que em paz e em segurança cheguemos ao convívio de nossos familiares e de nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. E aquela velha palavra do irmão mais velho: vamos com calma, vamos com calma, vamos tranquilos, vamos sereno, não temos hora para chegar, o Senhor está no controle de tudo, e até aqui nos ajudou o Senhor. Não preciso fazer mais nenhuma palavra de agradecimento, tudo isso já foi feito. Somente um beijo no coração de todos vocês, amamos vocês, e fiquem à vontade agora. O nosso grupo de louvor vai continuar louvando, e vocês fiquem à vontade para vir aqui cumprimentar, abraçar os irmãos e compartilhar este momento de conquista, de realização. E